Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais este programa. Hoje vamos finalizar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes vamos fazer a nossa prece de abertura para começarmos o programa de hoje. Agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que estão sempre presentes nas leituras do nosso Evangelho, envolvendo a cada um de nós com muito amor, com muita luz. Que todos nós sejamos beneficiados na noite de hoje com o auxílio dessa espiritualidade amiga, com esses amigos queridos que nos acompanham e que sempre estão conosco, auxiliando no nosso lar terreno, auxiliando as nossas vidas, auxiliando o nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, hoje estamos encerrando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e nós vamos ler o item 19, que é Progressão dos Mundos. Lembrando sempre que a leitura do Evangelho é feita aqui com uma determinada editora. Se você estiver acompanhando com o seu livro, com alguma outra editora, às vezes algumas palavras mudam, mas o sentido é o mesmo, então fiquem tranquilos, mas quem quiser também pode acompanhar aqui na tela junto com a gente a leitura então desse item, do item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem mais uma vez de Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais evoluído, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos evoluem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para sua constituição, poderia vê-lo percorrer uma escala incessante e progressiva por meio de níveis imperceptíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes um lugar mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim seguem paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais, o das formas de habitação, pois nada fica estacionário na criação. Como esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna de seu poder, a ideia que concentra a sua solicitude e a sua providência do imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, e vai passar de mundo de provas e expiações a mundo de regeneração. Então os homens serão mais felizes, pois a lei de Deus nele reinará. Acho muito interessante esse texto, porque a gente sabe que alguns companheiros espíritas insistem em dizer que os animais, por exemplo, não estão progredindo, que os animais estão aqui na Terra apenas para satisfazer as necessidades do homem, até para justificar muitas vezes, ainda a alimentação à base dos nossos irmãos animais, à base de carne. E a gente vê nesse texto aqui, olha, muito claro, para mim é muito claro o que Santo Agostinho nos coloca aqui, que essa evolução que nós estamos participando, nós humanos e os nossos irmãos animais, todos nós estamos juntos nesse mesmo barco. Olha aí, ó. Assim seguem paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares. Santo Agostinho deixa muito claro que os animais são nossos auxiliares, ou seja, nós deveríamos ter pelos animais um respeito muito maior. Nós deveríamos ter pelos animais o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo amor que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores espirituais têm para conosco. Imagine se eles fizessem conosco o que nós fazemos com os animais. Mas não, eles são seres mais evoluídos, eles entendem as nossas imperfeições, sim, porque eles já passaram também pela nossa fase, digamos, mais primitiva ou
de expiação e provas na qual nós nos encontramos, mas nós precisamos progredir. Nós, humanos, estamos numa fase evolutiva em que nós precisamos dar um passo adiante. Nós não podemos mais alegar que eu não sabia, eu não sei, eu nunca entendi, nunca vi isso, nunca li isso, nunca aprendi sobre isso. O Espiritismo está aqui para nos ensinar. Eu sempre falo em palestras que eu faço que o espírita ele não é melhor do que ninguém. Não é melhor que um irmão evangélico, que um irmão católico, ou até mesmo um irmão que não acredita em nada. Mas nós temos uma responsabilidade a mais, porque nós temos um conhecimento à nossa disposição que foi trazido pelos espíritos, que foi trazido pelo plano espiritual, através de Allan Kardec, nas obras da codificação espírita. E essas obras e essa codificação espírita nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós temos aí à nossa disposição informações que nós não podemos mais dizer, eu não sabia. A gente ouve muito, né, aquele termo, vou alegar demência. A gente não pode mais alegar demência. A gente não pode dizer, puxa, eu nunca aprendi isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nós temos à nossa disposição informações que nos dão ferramentas para que a gente evolua, para que nós possamos progredir o mundo em que nós estamos habitando hoje, para que a gente deixe esse mundo de provas e expiações em que a Terra se encontra, para se transformar assim num mundo de regeneração. E essa necessidade evolutiva não é para agora, é para ontem. Nós estamos ainda atrasados espiritualmente nesse sentido, porque nós estamos adiando, nós estamos postergando o nosso progresso. Nós precisamos crescer, nós precisamos dar um passo adiante. Um desses passos, uma das formas de realmente evoluirmos, como diz aqui Santo Agostinho, é fazermos dos nossos irmãos animais nossos auxiliares. Nós aqui do Jefa temos o compromisso espiritual de auxiliar os nossos irmãos menores, como o Marcel Benedetti carinhosamente o chama, para ajudá-los na sua progressão, para ajudá-los na sua evolução. Por isso que nós sempre fazemos aqui palestras, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais tem essa finalidade de trazer um despertar das pessoas que nos procuram, fazer com que elas entendam que nós estamos aqui para auxiliar os animais na sua evolução, para nós nos auxiliarmos na nossa evolução, para nós progredirmos. Um trabalho de assistência espiritual aos animais não é apenas para os animais, é para os humanos também. Porque tirando um vizinho nosso ali, o Max, um cachorrinho que mora quase em frente ao centro, que ele vai sozinho ao centro porque a tutora dele já o levou e agora ele sabe o caminho, ele vai sozinho, já que a tutora não vai mais. Tirando ele, os animais não vão sozinhos no centro. Nenhum dos animais que vão lá passar pelo nosso tratamento espiritual, ele não vai sozinho, por mais inteligentes que eles sejam, eles ainda não adquiriram essa possibilidade. Então, por trás de um animalzinho doente, por trás de um animalzinho que está em tratamento espiritual, existe um ser humano que também precisa precisa despertar a sua espiritualidade, precisa fazer-se progredir. Nós precisamos progredir, precisamos dar um passo adiante. Quando a gente fala tanto em mundos de regeneração, passa pela nossa evolução individual primeiro. Se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer. Os amigos espirituais vão nos ajudar? Sim, estão nos ajudando. Tenho certeza que tem muitos aqui nesse momento, enquanto estou fazendo aqui o programa, me ajudando nas colocações que são feitas aqui, para que a gente possa aprender, inclusive eu, porque eu sou o primeiro a aprender. A partir do momento que eu estou falando aqui, o primeiro a ouvir sou eu. Então o primeiro que precisa fazer algo diferente sou eu. Se eu não fizer, não adianta nada. Posso estar aqui falando, repetindo frases, repetindo pensamentos, e a minha evolução vai ficar parada, vai ficar estacionada. Então eu também preciso evoluir, assim como todos que estão nos assistindo nesse momento. Então eu faço esse convite a todos. Comecem a progredir o seu mundo interior. Comecem a fazer a sua evolução individual, para daí partirmos para uma evolução coletiva. Porque quando a gente começa a fazer a nossa parte, as pessoas que estão ao nosso redor começam a perceber as nossas pequenas mudanças e de alguma forma uma sementinha é plantada. Porque quando a gente dá o exemplo, esse exemplo vai valer muito mais do que palavras que muitas vezes a gente diz.
Tem uma frase de Francisco de Assis que diz: seja você o Evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, faça. Não apenas fique falando. E muitas vezes o que a gente faz é apenas falar e pouco fazer. Falando nisso, talvez tenha falado um pouquinho demais hoje, mas se fazia necessário aí essas reflexões, tenho certeza que todos que estiverem assistindo, que forem assistir às nossas gravações, né, mais adiante, tenho certeza que todos irão ser beneficiados com esses ensinamentos, com essas reflexões que Santo Agostinho, que Kardec nos trouxe através dessa obra fantástica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido vocês agora a participar conosco das vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa Evangelho no Jeff e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.